A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Que manhã. Os meninos estão perguntando aqui se eu quero usar pedestal. Eu falei que eu não cheguei nesse nível ainda não. Eu acho chique quem usa, eu acho chique. A pessoa tem mais postura, tudo, mas eu ainda estou desposturado. Ainda não consegui ainda chegar. Pastor, eu acho chique. Sinceramente, eu acho chique. O irmão fica aqui, né, tudo bonitinho, explana e tal, mas eu não sei, o corpo começa a mexer e as coisas começam, e aí eu perco um pouco da sincronia. Abra as vossas Bíblias em Jeremias 29:11. O Senhor tem uma palavra ao nosso coração. Ontem nós estivemos ali visitando um casal do Jardim Silveira, amigos, antigo, e eles mudaram ali, ex-ovelhinha de vocês ali, a Elô, ali, o Edinho, mandaram a paz já, e ficaram com um pouquinho de inveja, né? Vocês estão regozijando ali dos nossos pastores. Falei, fica tranquilo, há tempo para todas as coisas. Vocês aproveitaram, eu fiquei chorando porque não pude ser pastoreado por eles. Agora é o meu tempo, deixa eu ser cuidado, agora é minha hora. Jeremias 29:11, que diz assim: porque eu sei o plano que tenho ao vosso respeito, diz o Senhor, planos de prosperá-los e não de causar danos, planos de dar-lhes um futuro e uma esperança. Neste contexto, Jeremias está escrevendo para a nação de Israel que se encontra em exílio babilônico. O povo está fora da sua pátria e Jeremias traz uma mensagem de esperança para quem se encontrava desesperançado. Jeremias traz uma mensagem de restauração para aquele que estava quebrado. Jeremias traz uma mensagem de bênção para aquele que se encontrava atribulado de alma e até mesmo de espírito. O versículo 11, ele frequentemente é citado como uma promessa de que Deus tem planos positivos para a minha e para a sua vida. A primeira coisa que eu pego desse versículo é que, primeiro, Deus tem planos de prosperarmos em tempo que parece que a prosperidade está bem longe de mim e de você. Em tempos adversos, o Senhor abre caminhos por onde você nunca imaginou a passar. Em segundo, o Senhor tem planos de dar-nos um futuro, quando você se encontra em um cenário que você nem sabe o que vai ser de você amanhã. O Senhor, em terceiro, Ele tem planos de encher-nos de esperança, quando você mal consegue pensar no que você vai fazer daqui a um milésimo de segundo, de tão desgostoso que se encontra o seu cenário. Esse é o cenário da nação de Israel. Esse é o contexto bíblico de que o povo está vivendo. Um profeta que sabe o que é sofrer, que é o profeta chorão, o profeta Jeremias, como ele era chamado. Ele traz uma mensagem para o seu povo, para ele se prova. Ele é o porta-voz de Deus para um povo que está cativo e que ouviu o pai dizer para eles, filhos, dizendo: olha, vocês desobedeceram, vocês pecaram, vocês erraram o alvo, e eu tenho uma punição como pai, porque nenhum filho que vive em desobediência consegue de si só voltar a ser um bom filho, se não houver uma correção. Porque Deus trata a nação de Israel desta forma na época em que Jeremias é o profeta. Deus por diversas vezes vai trazer a nação para ele, enquanto a nação está desprovida de um Deus que quer ser amigo, de um Deus que quer ser pai, de um Deus que quer ser parceiro, de um Deus que ama relacionamento. Louvado seja o nome de Jesus. E é incrível que não muda muito o cenário dos dias de hoje. Nós estamos vivendo uma época em que nós estamos bem ensinados, bem abalizados, principalmente nós assembleanos, belemitas, que temos bons alimentos, somos bem pastoreados e temos a palavra de Deus bem aplicada em nossos corações. Nós sabemos que os dias são maus e de que a tendência desses dias, meus pastores e meus líderes, é aumentar.
E nós sabemos que não adianta você ficar querendo ou perdendo tempo ainda, achando que dá tempo de se escandalizar com o cenário, porque o cenário vai piorar. E eu e você precisamos ser quem? Aqueles remanescentes a qual Isaías disse, aleluia, nós precisamos ser quem? Aquelas árvores que ele diz que aqueles crentes remanescentes que eram como árvores, aleluia, que estavam presas ou plantadas junto a ribeiro de águas viva, aleluia. O vento vai soprar, mas ele não vai nos tirar do centro da vontade do Pai. Por quê? Porque a nossa raiz está firmada na rocha verdadeira, que é Cristo. Então eu e você precisamos avançar. Nós precisamos... O nosso Deus é um Deus que tem relacionamento e quer relacionamento com a igreja em movimento constante. Então, não dá tempo para decepção, não dá tempo para choramingação, não dá tempo. O nosso Deus é Deus que tem propósito com quem tem propósito com Ele. E mesmo quem não tem propósito com Ele, e Ele tem propósito com esse que não tem propósito com Ele, Ele o convida, Ele o chama, Ele o traz para perto, Ele o chama para perto de si. Por quê? Porque Ele é Deus de relacionamento. E a primeira coisa que nós precisamos entender para um Deus que nos chama para avançar para um futuro, é que se eu quero viver um futuro, eu não posso ficar preso no passado e nem muito menos achar que posso parar no presente. Eu preciso viver o hoje, aleluia, mesmo sabendo que o dia de amanhã não me pertence, mas sabendo que o meu Deus, Ele já enxerga o meu ser, a minha vida, o meu futuro lá na frente. Então, se eu, na minha caminhada, tropecei e um pedacinho da unha se quebrou no meio do caminho, dá tempo. Põe um band-aid e segue. Porque a caminhada com Cristo, ela segue. Ela é contínua. Louvado seja o nome de Jesus. A nação de Israel está ali no êxodo, andando em círculo, porque haviam se perdido em si e precisavam se encontrar para encontrar o eixo da sua vida, que era o Senhor. E o Senhor faz-os andar em círculos. Louvado seja o nome de Jesus. E não tinha guarda-roupa, mas a roupa crescia à medida que eles cresciam. Não tinha calçado, aleluia, troca de calçado reserva. Mas eles iam crescendo, a roupa ia crescendo, menino ia nascendo, mulheres ia gerando, mas nada atrapalhava o avanço, aleluia, deles. Por quê? Porque o Deus do centro estava no controle de tudo. E você precisa saber nesta manhã, não importa o que você esteja vivendo, aleluia, Deus está no controle de tudo. E você querendo ou não, você vai avançar, Gideão. Mesmo dizendo que é de uma tribo pequena, mesmo dizendo que é o menor da casa, mesmo o Senhor se apresentando e te chamando de varão valoroso, e você se colocando como um maltrapilho da rua, Ele te olhou como você é, ainda que você não consiga se enxergar. Ele te chamou para o propósito, te nomeou, te colocou o nome no livro da vida, e você vai avançar. Você vai chegar. Nessa corrida que Paulo muitas vezes traz, dizendo que nós estamos numa corrida, ele diz: ei, você é um atleta. E no meio dessa competição você precisa se preparar. E não tem tempo para contusão, não. Se você se contundiu no meio desse processo, tem bálsamo de Gileade aí para passar no ferimento, e sebo nas canelas, e vamos que vamos, porque atrás vem crente correndo. Primeiro eu preciso descobrir, aleluia, o que Deus tem para mim. Isso no início. Amós, capítulo de número 3, versículo de número 7. E a bússola da nossa vida cristã, ela nos traz a receita. Diz em Amós 3:7: certamente o Senhor nosso Deus não faz coisa alguma sem revelar o seu plano aos seus servos, através de quem? Dos seus profetas. O Senhor já te revelou a você. Você pode dar um de desentendido, mas Ele já te disse qual é o projeto dele a você. Ainda
ainda que ele não se revelou, que ele não vai se revelar por completo ao seu todo, porque senão a gente corre, essa é a grande realidade, ele vai se revelando de tempo em tempo, de etapa em etapa, de degrau em degrau. Louvado seja o nome de Jesus. Nada acontece na minha e na sua vida sem que ele dê uma palavra. Ele diz, vem por aqui, por quê? Porque o caminho aí é estreito e tem perigo, vai por lá. Às vezes ele nos faz ir por caminhos mais longínquos, aleluia, para que a gente não se perca em um caminho mais curto e não se enverede com as belezas do caminho e venha a perder a direção. Lembra da passagem do profeta velho e o profeta novo? Você viu os conselhos que ele recebeu? Infelizmente ele se perdeu, ele não ouviu. E quando nós guardamos a palavra, a gente não se perde, porque no momento do início da adversidade, o Espírito de Deus vem e diz, lembra que eu te disse? O nosso Deus é tão Deus de relacionamento, que quando a gente está perdido em meio a tudo isso, a esse avanço da vida, ele vem e ele mesmo se convida a um diálogo conosco. Jeremias 33:3, Jeremias escreve aí, para quem? Para a nação de hoje e para a nação futura, e para o povo posterior que vai vir, que vai ler essa mensagem. Clama a mim. Para quê? Porque eu quero te responder. E eu quero mostrar e me revelar os mistérios que eu tenho para com você no decorrer desta caminhada. O Senhor, Ele é tanto Deus de relacionamento, e Ele é tanto Deus que começa, aleluia, e tem prazer em iniciar o avanço meu e seu, que Ele faz-nos essa promessa de que vai se revelar através dos seus, os profetas, ou os anjos da igreja, que nos trazem a palavra de ensino, como Ele também nos traz, aleluia, a mensagem de advertência. Vem, porque eu tenho sede de me relacionar com você. Fala do seu jeito, mas como eu tenho prazer em ouvir você falar comigo na madrugada. Eu comecei a falar e me perdi, ansioso aqui com a mensagem. Visitei o casal, voltei, quando eu vi a mensagem do pastor era 10:30 da noite, ele tinha mandado 5 e pouco da tarde. Você vê que o assunto rendeu até as 10 e pouco. E ali o Senhor me convidou até as 3 da madrugada, e isso porque eu já estava morrendo de sono quando chegou. Mas esse é o Deus que nós servimos. É um Deus que coloca propósito onde nós estamos sem propósito. É um Deus que coloca o início da história onde a história a gente acha que já terminou. É um Deus que escreve o seu nome onde ninguém pensou que o seu nome ia estar. É um Deus que escreve história dentro de história. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Aí ninguém melhor do que o apóstolo Paulo, 1 Coríntios capítulo de número 2, versículo 9 e 10. Ele diz assim, alguém que tem pensamento de avançar para o futuro. O Espírito Santo deseja revelar a você os planos e os segredos da parte de Deus. Aí olha o que o texto diz. Todavia, como está escrito, olha o que o Senhor tem a desvendar para quem sai da zona do conforto. Olho nenhum viu o que ele quer te mostrar. Ouvido nenhum ouviu o que ele quer que você ouça. Mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus revelou a nós, por meio de quem? Do Consolador, o Espírito Santo. Porque no momento da angústia, a gente entra numa guerra. Nem parece que éramos o Elias, que cheio de Deus, sapecado pelo fogo de Jeová, enfrenta 400 profetas de Azer e de Baal e diz, vem. Se Deus é Deus, o Deus de vocês vai responder com fogo. Se não é, o meu vai responder. E se não é no momento da afronta, está cheia até a tampa, ele diz, então, zomba mais, grita mais, se corta mais, faz o que vocês puderem fazer mais, porque há de ser que o seu Deus está dormindo. Quando nós estamos cheios, nós estamos tão ousados. E é monte que sobe, é monte que desce, é árvore que acende, é capim que acende no meio da mata. Por quê? Porque você está cheio. Então o Senhor se dispõe a se revelar um pouco mais. Porque loucura é para quem nunca foi, né, Luzia? Você ir no monte e de repente você vê o capim acendendo, hein, irmãos melonitas? O canal abre, você vai subindo em árvore e vai acendendo. E você se assusta porque você não é digno. Porque a glória de Deus, quando se manifesta a um comedor de arroz e feijão como eu e você, a perna treme.
E a gente fala, Senhor, eu não sou digno. Mas a graça vem e já conforta. Louvado seja o nome de Jesus. Esse é o tamanho do teu amigo. Esse é o tamanho do teu Deus. Esse é o tamanho daquele que iniciou o projeto, que se chama Maria, que se chama João, que se chama Alex, que se chama Zana, que parecia que ia parar, mas não parou, Zana. Por quê? Porque Deus ainda tinha o quê? Um rebanho de adolescentes para colocar no caminho de vocês, e de vocês que eu tomei café e dizia, eu? Para quê? Eu não sirvo. Serve. Por quê? Porque o projeto que ele começou lá atrás, através da irmã Elvira, ele vai continuar através de vocês. Mas eu não sirvo. Serve. É porque talvez você ainda não gastou alguns segundos com ele, porque Deus conhece e sonda o meu e o teu coração. E infelizmente tem alguns vales, algumas lutas que a gente não quer passar, mas que nos faz melhor. Tem algumas lágrimas que nós não queremos derramar, como Jeremias derramou muitas, apanhando na cara e profetizando. Mas que ele dizia, sou menino. E o Senhor, não, você é homem. Você aguenta. Você é vaso escolhido. Mas eu venho de linhagem sacerdotal, nasci para... Não, você vai ser profeta. Você vai ser o que eu quero que você seja. Porque Deus é. E fora dele não existe outro. Aleluia. Para avançar para um futuro, eu preciso acreditar que ele será melhor do que o meu passado. 2 Samuel, capítulo 12, versículo 20. Olha aí quem vai nos dar um exemplo. Davi cai com Batseba. Está à toa, tem guerra na sua época. Ele deixa de ir para a guerra para ficar à toa na torre. E quem perde tempo no tempo de guerra é alvejado. Vê uma janela aberta, ele está no alto. Jerusalém é cidade alta. Aonde ele está é cidade alta. Ele tem visão. Mas a gente tem que tomar cuidado com a visão que nós temos. Ele se perde em meio ao banho de Batseba. E tudo começa às vezes aqui. E vai se concluindo aqui. E nos detona aqui. E nesse contexto do capítulo 12 de 2 Samuel, verso 20, ele está no quarto, angustiado de alma, se humilhando diante da majestade de Deus, porque ele planejou a morte do marido da mulher e a trouxe por mulher agora para dentro da sua casa, e o fruto do seu pecado agora, que é a criança, aleluia, nasce e está adoecendo, está prestes a morrer. E Davi agora ele está em angústia, ele não se banha, não faz barba, não escova dente, não se alimenta. Por quê? Porque ele quer se humilhar. Por que ele quer se humilhar? Porque ele tem facilidade em pecar, mas ele conhece o Deus que ele serve. Ele tem facilidade em se arrepender após o ato do pecado que cometeu. Então ele desce, ele se humilha. Mas o texto diz, do 19 em diante, que ele ouve um burburinho, como o pastor Milton dizia, no corredor do palácio. E o burburinho é dos funcionários do palácio dizendo, a criança morreu. E ele põe a cara para fora do seu aposento e diz, a criança morreu? E eles dizem, sim, Senhor, morreu. Davi fecha a porta do quarto. E agora Davi, ele vai tomar um banho. Ele vai se banhar. A Bíblia diz que ele levanta do chão, ele levanta do pó da humilhação. Ele se banha. Ele se troca, e agora ele desce para a adoração, porque antes ele estava clamando por misericórdia em pranto, mas agora ele levanta como um adorador, não como um pecador, que deixa-se, aleluia, preso em meio às condenações, porque o inimigo nos ajuda a fazer, mas não nos ajuda a esconder. Ele é o maior marqueteiro que existe no universo, ele ajuda você a fazer, depois ele é o primeiro a propagar nos outdoors do mundo, aleluia, para que você não tenha força de se levantar. Mas Davi, aleluia, é um homem que sabe ir avante. Davi não conhece, aleluia, não perde tempo com derrotas, porque é acostumado a vencer, aleluia, as melhores,
aleluia, derrota ou as maiores vitórias de Davi não foi, aleluia, contra inimigos, contra exércitos inimigos. As maiores vitórias de Davi era contra ele mesmo. Lembra quando ele entra em Adulão? Ele entra para morrer, ele entra para se esconder, mas ele se encontra com 400 vagabundos, em algumas versões que dizem 400 homens fugitivos de suas cidades, homens que suas cabeças estavam a prêmio pelos seus reis, homens que foram para a cidade de refúgio para que não morresse, porque Adulão é cidade de refúgio, aleluia. E agora ele pensa que vai ter tempo para lamuriar no ombro de alguém, David, mas não, ele tem que inventar ou, aleluia, receber salmos do Deus, aleluia, que nós servimos, para alegar o coração de homens que estava mais angustiado que ele. Então, peraí, sacode a poeira do pé. Tem alguém pior do que a situação que você está passando. E parece que quando nós estamos nos dias mal, pastor, no dia da angústia, é o dia que mais Deus quer nos usar para falar. Vai entender? Não entenda, só faça o que ele pedir para você fazer. Então Davi, agora ele troca a sua ornamentação, ele come, ele bebe, ele adora o Senhor, e depois ele pede, me dá pão, me dá água, talvez se tivesse café, não sei se tinha, me dá café. E depois ele vai agora consolar o coração da Batseba, que querendo ou não é a esposa. Você tomou posse desse negócio, agora toma posse por completo, meu filho. E nesse de consolá-la, ele coabita com ela e a ama. E desse amor, a misericórdia do pai já visita o ventre de Batseba. E agora vem, ela está para gerar Salomão, que alguns vão chamar de Gedidias, amado de Deus. E Deus ama a Salomão. Então Davi, ele não tem tempo para ficar parando, se lamuriando. Ele levanta, aleluia, a sua cabeça. Ele sabe que ele cometeu um dos piores pecados diante da nação naquela ocasião. Mas ele não fica preocupado que vão dizer que ele é isso, que ele é aquilo. Ele está na cadeira, a misericórdia continua sustentando ele na cadeira. E enquanto ele está na cadeira e o céu não rejeitou ele, ele tem permissão do céu, mediante o arrependimento, aleluia, de permanecer no projeto que Deus tem. E Deus diz, Davi, avança que eu sou contigo, já tenho preparado até o seu sucessor. Esse fruto, aleluia, que foi do pecado, eu não posso deixar ele viver, mas eu vou trazer alguém, aleluia, uma semente no ventre de Batseba, que vai apagar, aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Mas, porém, todavia, contudo, a minha espada não vai sair da sua casa. Então não se apega a versículos isolados e faz um texto, um pretexto para achar que vai conseguir ter subterfúgio para pecar e sair ileso. E no cenário do céu e junto com a terra ninguém sai. Somos carvalho. Carvalho sai todo. A cada tempestade a sua característica muda. Assim Isaías vai dizer. Não permita que o seu passado influencie o seu presente. Alguém, quando eu volto lá no Capão Redondo, eu não vivi no meio de bandidos, essas coisas todas. Eu canso de falar isso para as pessoas não fazerem interpretação. Ô Sidão, tá crente ainda? Até o osso. Porque eu sou muito comunicador. Muito. Então eu não escolho, eu faço amizade com Deus e o mundo, como dizia o dialeto do mundo. E com isso, as pessoas, quando me viram vindo para o evangelho e eu e a Anida mergulhamos, falam, não, ele está atrás de alguma ovelhinha lá. Foi ouvir isso na empresa, nos amigos. Porque as pessoas nos julgam pelo que nós éramos. Então jamais deixe que o seu passado venha influenciar na história que Deus tem escrevido ou escrito. Ajuda eu aí, Adna. Escrevido ou escrito? Escrito. Não deixe que o inimigo venha querer colocar a borracha dele numa história qual Deus está escrevendo, minha e sua. Pecamos? Sim, ainda hoje já pecamos. Mas se eu e você, eu estou falando e você está ouvindo, a misericórdia já me alcançou e já te alcançou. Por quê? Porque nenhuma condenação pode estar sobre aqueles que estão. Ele é. Ele é. As minhas atitudes determinarão, aleluia, e você seguirá
determinarão se você seguirá em frente ou não. Porque tem muito crente que desvia no meio do caminho. Porque tem muita gente que pregou, o céu abriu, Deus curou, Deus manifestou, Deus isso. E hoje está, às vezes, na sarjeta, já pregamos nas madrugadas aqui, nos cultos da madrugada, aqui mesmo, na região do Camargo, para presbítero. E do nosso setor. Homens que já ocupou a tribuna. Temos como julgar? Não. Mas nós precisamos analisar. Quem é que não toma pancada? E qual é o obreiro que vai ser obreiro que não vai tomar pancada? Você precisa. Existem algumas coisas que Gideão, se ele ficasse, Senhor, ele ficasse não, que ele ficou. Senhor, se o Senhor é comigo, se eu sou varão valoroso, o que é que aconteceu com meus pais, essa vergonha toda que vem acontecendo? Por que é que eu pego a colheita agora e eu estou malhando trigo no lugar de pisar uva, para que eu não fique sem? E o Senhor parou ali para ter um diálogo, para com isso, não sei. Não, Senhor, você é varão valoroso e ponto. E te chamei, te escolhi e você vai liderar. E a princípio Deus é tão tremendo, né? Que às vezes o próprio Jeremias vai falar, Senhor, o Senhor me iludiu. Não é que Deus nos ilude. Deus às vezes nos mostra um horizonte tão frondoso, tão glorioso, tão belo. E você fala, meu Deus, é eu? É eu que vou ocupar esse negócio aí? Sou eu que fui separado para esse trem? Ele diz, é você. Aí quando você vai chegando perto de tomar posse do negócio, você vê que a dimensão do negócio é menor. Mas Senhor, tinha 32 mil. 32 mil é fácil. Porque aí você vai dizer que a honra é tua, a glória é tua, a vitória é tua. Não, é só 300. Mas Senhor, lá tem... É só 300. Você precisa me conhecer mais de perto. É que nem eu chegando em Barueri, há 18 anos atrás, salário, canudo, 3 meses ele fala, peraí, cheguei em terra que emana leite e mel, eu dizia isso. Jardim Silveira, é aqui. Senhor, vou dar lugar. Vou assumir um setor maior, vou ser supervisor, que era os projetos. Aí o Senhor fala, 3 meses, fecha a porta. Espera aí que você agora viveu pelo poder da sua mão e do seu canudo. Agora você vai viver pela minha fé. E eu não gostava dessa história de fé, de viver de fé. E critiquei muito e mordi muita língua com isso. A Nilda prega, ela não tem vergonha não, né? Dividir os não sei o quê e não sei o quê. Porque isso é a sua história. É a sua história. O plano e a vontade de Deus, Jeremias ele vai dizer, sou eu que conheço você. Sou eu que tenho os planos que você não imagina. Sou eu que trilho caminhos e escrevo histórias. E pensamentos que você nem passou e nem imaginou. Aquilo que te causou danos durante anos vai ser o motivo do seu prazer. Aquilo que te causou tanto desconforto vai ser o motivo que você vai nadar de braçada e você vai dizer, eu? Lembra que eu vinha do Silveira pregar aqui, eu dizia que tinha um casamento que tinha beijado a lona no mundão? E Jeová usava os menininhos adolescentes sapateando e vinha vocês, eu vejo vocês andando como 2 adolescentes. Qual é a tua história? Qual é o teu problema? O teu problema está aqui? O teu problema está aqui? O teu problema está aqui? Não importa. Conta para ele. O teu problema hoje é a tua felicidade de amanhã. Só que a vida é feita de avanços e de etapa. E nós precisamos avançar nelas. Isaías 55, verso 8 e 9. Porque os meus pensamentos, olha o que o Senhor complementa dizendo, não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Eu viajo às vezes no pastor Michel falando, e o pastor Michel, eu nunca esqueço que ele trouxe uma mensagem para nós, quando o pastor Armando pastoreava a gente aqui, um evento para um sítio, lembra, irmãos, disso? O pastor Armando levou só os homens para um sítio, lembra? E o pastor Michel nos trouxe uma mensagem.
E o canal abriu. A gente saiu do campo, porque primeiro a gente foi para o campo, lembra quem estava lá? E depois daquilo, Michel chegou. Simples, tá. Aí ele não tinha jeito que dá lugar. Porque quem olha para o Michel não diz que ele dá lugar. Fala, não, é intelectual. Que é. Mas está cheio até a tampa. E de repente ele começou a enxertar a mensagem que Deus deu com o testemunho dele. Eu falei, eita. Então não dá para você julgar o produto pela embalagem. Não dá. Porque os pensamentos e as formas de Deus tirar ele lá do interior e trazer para a grande cidade de São Paulo, a megalópolis de São Paulo, e de São Paulo levar para Dubai. Peraí, é enjoado esse negócio, mas é Deus que faz. Eu aqui ouvindo os irmãos do Silveira me provocando, tá vendo? Você saiu fora do tempo, que não sei o quê e tal, era o tempo de estar aqui, porque vocês profetizaram a vinda. Lembra, Márcio? Deus levava os profetas. E na época chegou eu da Zona Sul, chegou o Everaldo, que é falecido hoje, da Zona Leste, que dorme no Senhor, que foi ser setorial até em Bragança Paulista. Deus foi trazendo gente de fora para trazer a promessa de vocês. É novo, né? É isso aí, é Deus que revela. E eles chegaram. E aí quando chegou, eu doidinho para dar uma escapadinha, Luzia, não dava. Porque eu não gosto disso. De fugir, de sair. Eu não sei, eu sou meio quadrado nisso. E aí ficamos. Aí de repente eu ouço, Michel está indo para Dubai. Fala, Jesus, o senhor é enjoado mesmo, hein? Peraí. Mas é isso que Deus faz. O Senhor me trouxe você nessa manhã para dizer, a sua história não parou, não acabou, ela nem sequer começou. O seu processo está findando e uma nova história nesse choro que você está tendo será um produto de alegria tão extraordinário. Ei, eu e a minha casa e a sua casa, a nossa placa, aleluia, de Josué, aleluia, estará estampada sobre a minha e sobre a sua casa. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Deus vai trazer. Por quê? Porque Ele é. E por quê? Porque Ele não perde ninguém à beira do caminho. Ele é o bom samaritano. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Paulo vai dizer assim, quando alguém está julgando, talvez Pedrão está dizendo para ele, como ele ouviu muito, Paulo ouviu muito isso. Paulo, para se tornar o homem de avanço, o homem extraordinário que ele tornou, ele teve muitas negativas, irmãos. Leia as epístolas e você vai ver. O Pedro mesmo chega a dizer para ele, ó, na boa, você está aí cheio até a tampa, isso e aquilo, mas ó, a conversa que os judeus dizem aí que você é capa. Que você, na verdade, você está pregando e tudo isso aí, ó, falando de uma forma mais clara, saindo da teologia. Estão dizendo que você é capa. Estão dizendo que você não está pegando. A primeira oportunidade você vai pegar alguém pelos cabelos aí, que era o que você fazia mesmo e degolava. Então não estão acreditando em você. Então, ó, você quer crescer? Mas ó a mensagem de Pedro. Mensagem do crente ciumento. Vai para outras bandas, vai para onde o evangelho não chegou. Paulo pegou isso de negativa, mas ele trouxe para o produtivo. Ah, é? Eu vou para o Oriente, então. Eu vou aonde o evangelho não chegou. Não é à toa que ele vai avançar mais do que outros. Ei, você é uma flecha na mão de Deus. Não existe alvo certo. Aonde Deus quiser te lançar, Ele vai lançar. Eu estou aqui, mas a qualquer momento Ele está puxando a flecha. E o que tiver que ser, será. Porque eu não saí do mundão para perder mãe e irmãos na mão de Satanás. Para se perder no meio do caminho. Não, isso não. Eu vou chegar. Do mesmo jeito, não sei, eu perdi o cabelo quando chegou no Silveira, e aqui já cheguei sem cabelo, e a gente vai perdendo algumas coisas, mas a essência não muda. Louvado seja o nome santo do Senhor. Por quê? Porque Ele é extraordinário. Já avancei o tempo, meu tempo já deu. Levante com a permissão do pastor. Louvado seja o nome de Jesus. Deus te chamou para avançar. Deus nos chamou para avançar. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. A tua prova é mensagem para alguém que
que está assistindo a tua vida. O que eu ouvi ao longo desses últimos 2 anos de pessoas, e as pessoas, vocês vão fazer isso, vocês vão fazer aquilo. Eu falei, minha filha, para, aleluia, a minha aparência vai mudar, porque as lutas e as tempestades da vida nos descaracterizam um pouco, mas a essência vai continuar a mesma. Por quê? Porque Ele vive aí, Ele vive aqui. Não se importe com o que você vai perder. Que nesta noite, em nome de Jesus, com a permissão do pastor, posso orar, pastor? Posso. Você que entrou angustiado, desesperançado, ei, você é princesa de Deus, você é príncipe de Deus, aleluia. Deus te chamou para largar fronteiras, e o nome de Deus será glorificado. Soberano